50 dias no escuro, sem espaço para deitar, sem conseguir esticar o corpo. Correntes no pescoço? Mais de 400 pessoas dividindo o mesmo porão. Entre 10% e 20% nunca chegavam ao destino. Essa era a travessia dos navios negreiros. E ela aconteceu mais de 10.000 vezes, só no Brasil. Antes do oceano. Essa história começava no interior da África. Entre os séculos 16 e 19, mais de 12 milhões de africanos foram capturados. Cerca de 5 milhões vieram para o Brasil. A captura começava em aldeias. Grupos armados invadiam, destruíam casas, separavam famílias. Mães de um lado, filhos de outro. Quem resistia era espancado. Quem não conseguia seguir era abandonado. Depois vinha a marcha. Centenas de quilômetros a pé. Correntes no pescoço e nos pulsos, ligando pessoas desconhecidas. Dias ou semanas caminhando. O destino era a costa da África Ocidental. Luanda, Benguela, Costa da Mina. Ali ficavam os entrepostos, locais de espera, pessoas eram examinadas, dentes, músculos, feridas. O corpo virava critério. No horizonte, os navios negreiros. A travessia do Atlântico durava entre 30 e 60 dias. O porão tinha menos de 1 metro de altura. Não era possível ficar em pé. As pessoas eram colocadas lado a lado, presas por correntes. Em alguns navios, mais de 400 pessoas ocupavam o mesmo espaço. O ar era quente e úmido, quase irrespirável. Sem ventilação, sem higiene. Doenças se espalhavam rápido. Disenteria, febre, infecções. Entre 10% e 20% morriam durante a viagem. Os corpos eram levados ao convés e jogados no mar. A alimentação era mínima. Farinha, água. Alguns se recusavam a comer. Tripulações forçavam a alimentação. Mesmo assim, havia resistência. Pessoas se ajudavam,
Sustentavam quem não conseguia mais ficar sentado. Cantavam baixo, não para entreter, para lembrar quem eram. A rota seguia do Golfo da Guiné até o Brasil. Salvador, Recife, Rio de Janeiro. Quando a terra aparecia, a viagem não terminava. Eles sobreviviam à travessia, mas não chegavam livres. No Brasil, o principal ponto de entrada era o Cais do Valongo. Entre 1811 e 1831, mais de 1 milhão de africanos passaram por ali. Ao desembarcar, a inspeção começava imediatamente. Dentes examinados, músculos pressionados, pele observada. Quem estava doente valia menos. Quem parecia forte era separado. Famílias eram desfeitas naquele momento. Sem registro, sem despedida. Os leilões aconteciam próximos ao porto. Pessoas eram alinhadas. Compradores analisavam, negociavam, pagavam. O destino era definido ali. Engenhos de açúcar no Nordeste. Lavouras de café no Sudeste. Trabalho forçado. Controle total. A rotina começava às 4 da manhã. Nos engenhos de açúcar, o trabalho durava de 16 a 20 horas por dia. Cortar cana sob sol intenso. As folhas afiadas rasgavam a pele das mãos. Carregar feixes que podiam passar de 30 quilos. Alimentar moendas que trituravam a cana. Se alguém escorregasse, o braço podia ser puxado pela engrenagem. Acidentes eram comuns. Mortes também. Castigos físicos eram públicos. Tronco, pelourinho, açoites. O número de chibatadas variava. Fugir podia significar mais de 100 golpes. A senzala era o destino ao fim do dia. Construções de barro e madeira, sem ventilação adequada, sem camas. Famílias inteiras dividiam poucos metros quadrados. Mas ali havia resistência. Línguas africanas continuavam sendo faladas em segredo. Religiões eram mantidas escondidas. Rituais aconteciam à noite. E também havia fuga. Quilombos surgiam pelo interior. O maior deles, Palmares.
no século XVII, reuniu mais de 20 mil pessoas. Ali viviam livres. Plantavam, construíam, se defendiam. Palmares resistiu por décadas. Porque a escravidão nunca foi aceita em silêncio. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Foram 358 anos, desde o primeiro navio. Mas a liberdade não veio com terra. Não veio com indenização. Não veio com oportunidade. Milhões de pessoas foram deixadas à própria sorte. Sem casa, sem trabalho formal, sem acesso à educação. O Brasil tem a maior população negra fora da África e a terceira maior do mundo. E continua entre os países mais desiguais. O Cais do Valongo foi redescoberto em 2011, durante obras no Rio de Janeiro. Ele estava enterrado, mas nunca deixou de existir. Como essa história. Gostou do conteúdo? Deixe um like e comente liberdade para eu saber que você chegou até aqui. Se puder, vire membro do canal. Isso me ajuda demais a manter o projeto vivo. Um abraço.